Bom, Natália, muito obrigada, primeiramente, por estar aqui hoje, fazendo parte do meu projeto. Para começar, você pode se apresentar, falar um pouco sobre a sua atual posição na dança. Obrigada pelo convite. Eu sou a Natália e eu tenho 18 anos. Eu comecei na dança com 3 anos de idade. Esse ano vai fazer 16 anos, né, que eu estou no mundo da dança. E minha posição atual é dançando e como professora também. Minha principal modalidade sempre foi o balé clássico, mas também já introduzi ao jazz, contemporâneo e danças populares. Certo. Conta um pouquinho mais da sua trajetória pra gente, da sua história dentro da dança. Então, com 3 aninhos eu comecei numa escola bem pequenininha, porque para fazer balé é extremamente caro, né? E minha mãe não tinha condição de pagar na época. E aí a escola que eu queria entrar mesmo, que era de graça, eu só podia entrar com 5 anos. Aí eu fiquei 2 aninhos nessa escola pequenininha e depois eu fui para essa escola maior. Fiquei lá até os meus 14 anos de idade, onde eu tive a minha maior parte da formação como bailarina. Comecei com 8 anos em competições de balé e com 14 eu decidi sair dessa escola porque eu não estava em uma situação muito legal com o balé e comigo. E foi quando começou a pandemia. E eu continuei dançando em casa, porém eu vi quanta falta fazia para mim no meu dia a dia. E aí eu procurei outra escola para ver se ia ser melhor as condições e é onde eu tô hoje em dia. Certo. Natália, como você definiria o perfeccionismo e a pressão no contexto da dança? Então, no balé a gente tem 3 coisas que pegam muito entre a pressão e o perfeccionismo, que é o lado artístico, o lado técnico e o corpo de uma bailarina. Então, sempre tem ali, a gente sempre tem que estar bem nesses 3 fatores, que ou sempre vai ter alguém mais artístico que você, ou a sua técnica nunca vai ser boa o suficiente, sua perna nunca vai estar alta o suficiente, você nunca vai saltar o suficiente, você nunca vai estar magra o suficiente, porque no balé tem isso da magreza extrema parecer o mais bonito para você estar ali. Então, aí tem as pressões nesses 3 âmbitos que acaba levando comparação extrema entre os bailarinos e não fica um ambiente muito bom. Nath, como você acha que esses fatores podem afetar tanto a sua dança quanto a dança dos seus colegas? Então, como eu falei, a gente tem muita comparação entre você e pessoas de fora e também entre os bailarinos que você dança ali, os seus colegas. Então, quando você dança em conjunto, você precisa estar interligado para a sua dança estar bonita de se ver. E quando a gente não está bem com as pessoas que a gente dança, porque sempre tem muita comparação, os professores sempre colocam isso como se a gente precisasse competir o tempo todo entre a gente, acaba ficando um clima muito ruim. Então isso afeta no palco dos conjuntos. E em particular, às vezes o espelho vira nosso maior inimigo, quando tinha que ser nosso amigo, porque é ali onde a gente vai se ajudar a melhorar aos poucos, porém acaba virando o nosso inimigo e a nossa dança não fica bonita e não sai como a gente queria. Certo. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo no assunto, você já teve sintomas de ansiedade, estresse ou outros transtornos psicológicos relacionados à dança? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, eu só tenho noção do que já aconteceu comigo agora que eu tô mais velha. Porque tudo começou a acontecer, eu era muito nova e eu não entendia tudo. Então, a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, eu tinha 12 anos. E a gente estava em um ensaio que começou às 9 horas da manhã e foi até às 3 da tarde. E a gente não parou para comer, a gente não tirava a sapatilha de ponta, tinha todo o estresse de que não estava bom e a repetição, repetição, repetição. E todo mundo, todas as meninas, era um conjunto, né? Todas as meninas estavam num estresse, eram meninas da faixa etária de 12 a 15 anos. Então, quando acabou o ensaio,
todo mundo saiu chorando. E para todo lado que eu ia tinha alguém chorando. E tinha pais estressados do lado de fora. Então eu parei e fiquei assustada com toda aquela situação. E fiquei chorando o dia inteiro. Durante o ensaio, quando eu cheguei em casa, e foi a primeira vez que eu comecei a ter um conflito com o balé, de não estar gostando mais, de talvez estar odiando aquilo pelas coisas que eu estava passando. E foi bem assustador, foi a primeira vez que eu tive uma crise. E depois dessa, eu só fui reparando as outras ao decorrer dos anos. É a primeira vez que você teve noção, né, do que estava Noção. acontecendo. Uhum. Você já procurou ajuda profissional para lidar com esse estresse todo? Nunca procurei, infelizmente, nunca procurei ajuda. Eu entendo, eu tenho consciência de que eu preciso procurar ajuda, porque até hoje eu enfrento esses problemas, as consequências, né, de todas aquelas situações, mas nunca procurei. E também, como eu era muito nova, as pessoas em volta, de fora do balé, não sabiam o que acontecia, não sabia, né, o que acontecia ali dentro. E aí não tinha ninguém para falar para mim, olha, isso tá errado, isso é errado, você precisa procurar ajuda. Não tinha. Os pais não entendiam, a gente não sabia explicar, a gente era muito nova. Então, acabou que eu sempre fui levando e nunca procurei ajuda. Mas eu pretendo, sim, um dia, porque acredito que é realmente necessário para enfrentar esses problemas. Você já enfrentou ou conhece alguém que já passou por transtornos alimentares relacionados à dança? Sim, eu lembro que na época, ali entre os meus 12 anos, que foi quando tudo começou a ficar mais intenso, eu comecei a observar muito bailarinos que emagreciam em uma semana para outra extremamente. E era assustador, porque não é normal, né? E acaba que a gente ficava assim, nossa, será que eu preciso também? E, e eu lembro de vários comentários de bailarinas falando, nossa, eu não como tem um dia. E era complicado, né? Mas sim, eu acho que ninguém nunca sai ileso, né? Sempre tem muitas pessoas ali que passam por isso nesse mundo da dança. Certo. Você acha que há uma necessidade de mais educação e suporte sobre saúde mental e alimentação no ambiente da dança? O que você acha que poderia ser feito para melhorar essa situação que você relatou? Eu acredito que as pessoas acham que o mundo da dança é tudo muito mágico, tudo muito lindo, porque eles veem tudo pronto ali no palco. E aí eles não sabem o que passa atrás de tudo aquilo durante os ensaios, então as pessoas não têm consciência do que acontece. Eu não vejo muitos debates sobre isso em faculdades, por exemplo. Faço nutrição e nunca vi debates sobre isso. Também na internet a gente não vê as pessoas falando sobre isso. E acredito que precise de mais profissionais, né, interessados nessa área e muitos debates na internet, muitas campanhas. Acho que precisa ser mais falado. Nath, o que você aprendeu sobre você mesma acerca desse assunto durante a sua carreira? Eu aprendi que eu tenho limites, né? A gente tem limites, o nosso corpo tem limites, nossa saúde emocional e psicológica tem limites e a gente tem que ter muita paciência com a gente. Eu vi que eu me cobrava demais em todos os quesitos e às vezes agora, mais velho, eu tenho consciência, eu falo, para, respira, tenha paciência com você, não é assim que funcionam as coisas. Então, eu só conheci mais os meus limites. Para a gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para outros bailarinos que possam estar lutando com questões semelhantes? Não deixe ninguém estragar seu amor pela dança. Não deixe nada atrapalhar isso. A dança nunca vai ser culpada dessas coisas. E dance por você, não dance por mais ninguém. É isso.
Nath, muito obrigada por ter participado. Muito obrigada por ter contado essa experiência tão complicada, que a gente sabe. E com certeza você vai fazer a diferença na vida de quem vai estar assistindo.